Pessoal, o objetivo dessa aula é a gente ver aqui no GeoGebra, certo? Neste applet aqui do GeoGebra, o ciclo trigonométrico. Por que que eu estou trazendo o ciclo trigonométrico aqui no GeoGebra? Porque aqui fica tudo mais claro, né, da gente conseguir visualizar. Eu consigo mexer, né, mexer aqui, já já a gente vai mexer aqui nas bolinhas do ciclo trigonométrico, e vão conseguir entender, né, todas aquelas coisas que é um pouco mais abstratas na lousa, né, porque a gente não consegue mexer muito nos desenhos da lousa, né, por mais que eu faça mais de um desenho, mais de um ciclo trigonométrico, eu não consigo mostrar com tanta clareza o ciclo trigonométrico. Então, aqui a gente consegue. Então, eu coloquei aqui os ângulos. Eu fiz um favor ainda para vocês e eu coloquei em graus, tá? Eu ia colocar tudo em radiano, eu ia pegar um applet que tem tudo em radiano, mas eu falei, não, não vou complicar, eu vou botar em grau, né? Porque eu acredito que seja mais fácil. Mas não se esqueçam, a gente utiliza na trigonometria, na circunferência, muito mais radianos do que graus, tá? Eu coloquei grau aqui, eu peguei um applet que isso aqui é feito em grau, para dar uma facilitada, tá? Única e exclusivamente para dar uma facilitada. Mas é utilizado muito mais os radianos. Então, olha só. Lá da trigonometria 1, a gente já viu, a gente estudou, né, a trigonometria no triângulo retângulo. Então, é o que eu disse lá na lousa. Eu nem vou ficar discutindo muito por que que essas medidas têm esses valores, né? Ó, raiz de 2 sobre 2, meio, raiz de 3 sobre 2, porque a gente já discutiu esses valores, eu já provei esses valores lá na trigonometria 1, que era a trigonometria no triângulo. Então, aqui a gente quer estudar a circunferência, não esses valores. Então, olha bem, se você tem dúvida do porquê, por exemplo, tangente de 45, por que que ela é 1? Tem dúvida, vai lá na playlist de trigonometria 1, que tem a demonstração lá de tudo isso, do porquê que é esses valores, certo? Aqui, ó, olha só que interessante. Eu vou botar essa bolinha aqui, ó, eu vou descer e eu vou vir aqui para o 30 graus. Você observou que quando eu desci essa bolinha em roxo aqui para o 30 graus, a tangente desceu, né? Ó. Lembra que essa linha aqui é a linha da tangente, a tangente veio para o raiz de 3 sobre 3. Então, a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. O que que a gente fazia na lousa, né? Ó, a gente pegava aqui, ó, o arco, né? Ele saía aqui da origem, ia até o ponto P aqui, ó, da circunferência, que no caso vai ser o 30 graus, e a gente prolongava ele até a reta da tangente. E aí, este arco aqui, ó, que vem do ponto zero, que é o A, né, ó, até o 30 graus, esse arco AP que fica formado aqui, ele tem 30 graus. Então, a tangente de 30 graus vale raiz de 3 sobre 3. O cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2, né? O cosseno. E o seno, né, vale meio. Aí a gente tem que saber bem ler seno, cosseno e tangente na circunferência. O cosseno a gente lê, ó, no eixo que está deitado, é o cosseno. O seno a gente lê no eixo que está em pé. Então, o seno do arco que mede 30 graus vale meio, ó, que é esse segmento aqui, ele vale meio. Meio, né, porque é justamente, ó, tá na metade desse segmento aqui, ó, que vai da origem até o 90 graus. Se você observar, tá bem no meio, por isso que vale meio. E os outros valores, é esse valor lá por causa da trigonometria 1, que era a trigonometria no triângulo, certo? Então, vamos lá, vamos para o 45. Olha só, eu vou subir aqui para o 45. Aí, olha que interessante. Na hora que eu subir aqui, ó, um arco que tem 45 graus, quanto que vale o seno?
O seno a gente olha aqui nesse eixo, ó, vale raiz de 2 sobre 2. Quanto que vale o cosseno? O cosseno a gente faz a projeção aqui para baixo, ó, e ele vale também raiz de 2 sobre 2. E a tangente, você sai aqui da origem, vem aqui até o ponto P, que é o 45, e prolonga, ó, até o eixo das tangentes, que vale 1. Então, a tangente de 45 graus vale 1. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 graus, também raiz de 2 sobre 2, certo? Bom, agora eu vou subir mais, ó, e vou ir para tangente de 60 graus. Desculpa, tangente de 60 graus não, né? Eu vou ir para um arco que tem 60 graus. E aí, ó, a tangente ficou ali em cima. Ó, a tangente ficou lá em cima, né? Ó, que ela vale raiz de 3. Então, ó, para a gente saber a tangente de 60, a gente pega aqui o arco, né? E prolonga até lá, que vale raiz de 3. Quanto que vale o seno? Você faz a projeção aqui, ó, para o eixo Y, que é o eixo do seno. E aí ele vale raiz de 3 sobre 2, ó, é o comprimento desse segmento aqui. E quanto que vale o cosseno? Ó, você faz a projeção do arco, né, ó, aqui para baixo, para o eixo X, né, que é o eixo dos cossenos, e o cosseno vale meio. Cosseno de 60 vale meio, ó. E aí eu fiz aqui meio, né, porque exatamente está na metade desse segmento, vale meio, certo? Agora vamos ver, vamos ir aqui para o 90, olha só, vamos para o 90. Quando a gente chega aqui no 90, algo muito interessante acontece, certo? Algo muito interessante acontece. Quanto que vale o seno de 90? 1, né? Ó, porque esse segmento aqui fica como sendo o raio da circunferência, né? Ó, esse segmento fica como sendo o raio. O que é raio? Raio é aquele segmento que vem da origem até um ponto na extremidade. Então, isso aí fica como sendo o raio. Quanto que vale o cosseno? Vale 0. Porque para mim fazer o cosseno, eu tenho que fazer a projeção aqui para o eixo X, que é o eixo dos cossenos. E aí ele vale 0. E a tangente de 90 graus, ó, muito importante, ela não existe. Ela não existe. Se você ver, ó, aqui no Applet, ó, ela ainda está marcando bem lá em cima, né, ó, porque aqui acabou a reta, né? Se a pessoa que fez esse Applet, né, porque esse Applet não foi eu que fiz, tá? Eu peguei ele do GeoGebra. Se a pessoa tivesse aumentado mais aqui a reta da tangente, conforme você ia vindo mais perto do 90, ó, ela ia dar cada vez mais lá em cima, porque existe, tá? Aqui, por exemplo, sei lá, pode ser o grau 80, né? Até o 89 ainda existe tangente, só não existe no 90 exatamente, tá? Então, bem próximo existe, só que ia dar um valor bem grandão lá para cima, evidentemente, tá? Então, aí a gente consegue ver, ó, que, de fato, aqui a tangente não existe, seno vale 1, cosseno vale 0. Bom, agora vamos vir aqui, ó, para os 120 graus. Vou andar aqui para o 120 graus. Olha o que aconteceu. Quanto que vale o seno de 95 graus? Desculpa, 120 graus. Vale, ó, raiz de 3 sobre 2, né? Ó, seno de 120 graus vale raiz de 3 sobre 2, que é justamente essa medida aqui. Aí, olha só que interessante. Por que que o seno de 120 graus também é raiz de 3 sobre 2, assim como o seno de 60 também é raiz de 3 sobre 2. Tá vendo? Ó, o seno de 60 também é raiz de 3 sobre 2. E o seno de 120 também. Por quê? Porque eles são arcos côngruos, né? Eles são arcos côngruos. Olha só, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se isso aqui dá para descer um pouco mais. Não. Aqui, ó. Qual o seno cujo o valor do arco vale 0,85? 0,85 é raiz de 3 sobre 2, tá? É porque se eu colocasse aqui raiz de 3 sobre 2, vai ficar muito poluído. Mas aí, ó, quando a gente... Deixa eu tirar aqui, vou descer aqui um pouquinho. Ó,
Quando eu clico aqui, ó, tá vendo que aparece essa linha pontilhada aqui, ó? Isso aqui está mostrando que o 60 graus é côngruo com o 120 graus, certo? Então, seno de 60 e o seno de 120 graus vão ser iguais. Vamos ver se os outros vai dar certo também, ó. Vou botar aqui, voltar aqui para 120. Vamos ver quanto que vale agora o cosseno de 120 graus. Cosseno de 120 graus está aqui, ó. Vale meio, né? Vale menos meio. Aí você vai se perguntar, bom, por que que vale menos meio? Porque, ó, aqui é o eixo X, né? Ó, esse segmento aqui, o eixo dos cossenos é o eixo X. Para o lado direito, ele é positivo. Para o lado esquerdo, ele é negativo. Então, por isso que aqui é menos meio. Aí você vai perguntar, bom, mas existe ângulo negativo e tal? Existe, né? A gente já viu que existe. Não confunda o valor do arco, né? A medida do arco. Aqui, ó, o arco de 120 graus, que ele está saindo daqui do ponto A, ó, e está andando tudo isso daqui. O arco de 120 graus é tudo isso. Ele tem como medida menos meio. Mas não significa que o comprimento dele é menos meio. Por isso que eu dei toda aquela ideia no começo de medida do arco e de comprimento do arco. Se você não tiver isso bem definido na sua cabeça, qual que é a diferença de medida e de comprimento? Esquece. Isso, na hora que chega aqui na circunferência, isso dá bagunça na cabeça. Aí tem gente que vai falar, bom, mas não existe medida negativa. É verdade. Desculpa, não existe comprimento. Medida, né? Porque quando a gente fala de comprimento, a gente se lembra de medida. Só quando a gente está na trigonometria e a gente está falando de medida, a gente está falando diretamente a ângulo. E quando eu estou falando de comprimento, é como se eu pegasse, ó, esse arco de 120 graus e esticasse ele para mim medir. Aí sim não existe medida negativa. Você não vai comprar um apartamento e vai falar, olha, eu quero um apartamento com menos 65 metros quadrados. Não, não existe isso. Você quer um apartamento com 65 metros quadrados. Mas aí está falando do comprimento do apartamento, né? Então, tem que ter essa ideia aí amadurecida na cabeça. Bom, então o seno aqui é raiz de 3 sobre 2, o seno é menos meio. O que muda, ó, do 120 aqui para o 60 é que de um lado aqui o cosseno vai ser positivo e de outro lado o cosseno vai ser negativo, certo? Mas não é igual, né? O único que realmente é igual é o seno, ok? E a tangente? Ó, a tangente de 120, raiz de 3, né? Ó, menos raiz de 3. É porque acho que a bolinha ficou... Não. Aqui quem fez o applet esqueceu de colocar um menos aqui. Porque aqui é menos raiz de 3, tá? Ó, aqui tá menos raiz de 3 sobre 3, menos 1 aqui, esqueceram de colocar menos raiz de 3. Porque não foi eu que fiz esse applet, tá? Eu peguei ele do GeoGebra. Então, tangente aqui de 120 graus, ó, a pessoa esqueceu de colocar, mas é menos raiz de 3, certo? Então, o único que é igual mesmo é o seno. Vamos descer mais. Vamos ir aqui agora, ó, para o 135. Chuta aí. Chuta não, né? Pensa. Pensa aí com quem que o 135 graus é côngruo. Desculpa, né? Até coloquei o negócio aqui errado. É, tá certo. Então, ó, ele vai ser côngruo aqui com o 45, né? Ele vai ser côngruo aqui com 45, quando a gente está falando do seno, né? Só que aí na hora que a gente vai para o cosseno, ó, se você colocar aqui, ó, o cosseno aqui também, ó, o 120 graus, ele vai ser côngruo com o 240. Então, no seno, né? Então, eles vão ter o mesmo seno. Se você vier aqui, ó, você vê que o seno deles, ó, enquanto um é raiz de 3, o outro é o oposto, né? É menos raiz de 3.
Bem interessante esse applet aqui, né? Porque aqui a gente consegue fazer um estudo que a gente não conseguiu fazer na lousa. Então, vamos voltar aqui para o 135, ó. A tangente vale menos 1. O seno de 135 é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno menos raiz de 2 sobre 2. Quando a gente vem aqui para o 150, ó, a tangente é menos raiz de 3 sobre 3. O cosseno também, desculpa, menos raiz de 3 sobre 2, né? E o seno vale meio. Quando a gente vem para o 180, ó, existe tangente, né? Ó, porque só não existe a tangente quando está paralelo com o eixo dela. Então, aqui no 90 e aqui no 270, ó, não existe tangente. Mas aqui no 180 existe, ó. Se você colocar aqui no 180, a tangente fica aqui no zero, certo? É justamente o que eu estava falando da louça, só que lá ficava abstrato, né? Eu falar que aqui está o 180, aí você faz a projeção aqui para o eixo da tangente, certo? Então, era isso que eu queria mostrar com esse applet, tá? Você pode digitar ele aqui no GeoGebra e você vai conseguir encontrar aí direitinho ele, tá? E aí você pode ir testando, ó. Você vai jogando aqui, vai subindo os ângulos, tá vendo, ó? E aí você vai conseguindo colocar certinho aqui e vai vendo. Aí você vai chutando, ó. Vai colocando aqui para testar. Por exemplo, o arco que mede 300 graus. Quanto que vale o cosseno, ó? Cosseno vale meio. Quanto que vale o seno? O seno vale menos raiz de 3 sobre 2. E quanto que vale a tangente? Raiz de 3. Certo? Deixa eu ver se eu tiro isso daqui. Não, tem que subir. Opa, agora foi. E aí você consegue ver os arcos que são côngruos também aqui com a tangente, né? Ó, por exemplo, a tangente de 135 e a tangente de 315, ambas vão valer menos 1. Então, o 135 é côngruo com 315 na tangente. Depois vamos ver outro, ó. Tangente aqui de 150 e de 330 são côngruos. Ambos vão ter a mesma tangente. Então, 150 e 330 vai ser menos raiz de 3 sobre 3. Para que é interessante essa coisa de arco côngruo? Porque aqui a gente tem só uma volta na circunferência. Mas imagine que você dê 257 voltas na circunferência. Você vai parar em algum lugar. Só que com o arco, né, a medida do arco vai ser muito grande. Vai ser um arco, sei lá, de 200 graus. Não, 200 graus não, né? 200 graus eu tenho aqui. Se for um arco, sei lá, de 2.000 graus, por exemplo. Aí o 2.000 vai ser côngruo a algum valor deste aqui, né? Entre 0 e 360 graus. Então, por isso que é importante essa ideia aí de arco côngruo, tá? Eu vou tentar deixar no vídeo o link desse applet aqui na descrição do vídeo. Vou deixar o link do applet. Porque aí quem quiser entrar, entra no link e aí vocês mesmo, ó, vem mexendo aqui e testa, né? Para mexer é só apertar aqui na bolinha, ó, aperta na bolinha roxa e aí você consegue andar aqui. E aí consegue apertar aqui também, né, ó, para ver os senos que são côngruos, ó. Vai aparecendo tudo. Deixa eu colocar todos aqui, ó. Ó, cosseno também tem todos. Eu acredito que tenha mais quadradinhos aqui para cima, só que eu tô... Peraí, deixa eu ver se sai isso aqui. Ah, saiu. Aqui, ó. Agora sim, consegui sair, porque como eu estou gravando a tela, olha só que bonito que vai ficando a circunferência. Então, aqui a gente tem somente os senos e os cossenos. Deixa eu botar esse daqui aqui para o centro. Olha que interessante. Então, ó, quando a gente está falando de seno, a gente está nesse segmento aqui, ó. Ó, o seno, ele é em relação ao eixo X, né? Que a gente vê a medida do seno aqui. Então, ó, o seno de 150 é côngruo com de 30. O seno de 45 é côngruo com 135. E o 135 é côngruo com 45. Ou seja, ambos medem raiz de 2 sobre 2. 120 é côngruo com 60. Ambos medem raiz de 3 sobre 2. Ó, depois no cosseno. Cosseno de 60 é côngruo com cosseno de 300. Ambos medem meio. Cosseno de 45, ó,
é côngruo com o de 315. Ambos medem raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 é côngruo com 330. Ambos medem raiz de 3 sobre 2. E aqui a mesma coisa, ó, o cosseno de 120 é côngruo com 240. Aqui, ó, o seno de 210 é côngruo com o de 330, que vale menos meio. Aqui, o 225, o seno dele é côngruo com o de 315, que vale menos raiz de 2 sobre 2, tá? É muito interessante isso, é uma discussão aqui que você consegue ver nitidamente, né? É interessante também, se a gente tivesse uma sala de aula, construir isso aqui, você vê lá, passo a passo também, construindo, porque aí fica mais nítido ainda. A tangente também dá para a gente ver, ó, os arcos que são côngruos, ó. A tangente de 210 e a tangente de 30 são côngruas, são arcos côngruos, né? Ambas valem raiz de 3 sobre 3. Tangente de 225 é côngruo com a de 45. Ambas valem 1. Ó. Tangente de 240 é côngruo com a de 60. Ambas valem raiz de 3. Agora para o lado de baixo, ó. 150 é côngruo com 330. Ambos valem menos raiz de 3 sobre 3. 315 é côngruo com... Desculpa. 135 é côngruo com 315. Ambos valem menos 1. E, por fim, aqui, 120 é côngruo com 300, que ambos valem menos raiz de 3 sobre 3, tá? Então, ó, fica bem interessante. Deixa eu diminuir aqui. Ó, assim dá para ver tudo. Fica bem interessante, né, o que acontece aí com o ciclo trigonométrico, e a gente consegue ver bem os arcos côngruos. Vou deixar o link do applet aqui no vídeo, tá? Para vocês poderem entrar nesse applet, mexer vocês mesmos, e estudar, que é assim que a gente estuda, tá? É bom você testar você mesmo, que aí você consegue entender na hora que você estiver aí testando, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui.